pessoal, tudo bem? Obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui conosco no nosso programa, através do canal SATV, com E Sua Saúde Como Está? A minha voz ainda continua fônica, mas com certeza semana que vem vai estar bem melhor. E peço desculpas a todos por isso. Então, pessoal, hoje nós temos uma convidada muito especial, que ela vai falar sobre um assunto que eu particularmente não conhecia. Inclusive ela até me corrigiu, porque eu falei DPAC, e ela disse que é DPAC, né, Socorro? Socorro, quer dar uma boa noite para os nossos... Oi, boa noite, pessoal. Aqui estamos nós novamente, né, com a convidada Raquel, né, eu e a Silmar e a Raquel, né, e o nosso tema hoje é DPAC. Você sabe o que é? E a sua saúde, como está? Então, a Raquel, como eu disse, ela é pedagoga, ativista, mãe e avó. E hoje ela veio aqui explicar para nós, é o transtorno, Raquel, o DPAC? Você pode explicar melhor para nós? Antes de Silmar, Socorro, eu também queria deixar meu boa noite, né, a todos. E não deixe de deixar o like, né, que vai ajudar o programa das meninas, né? Então, eu sou pedagoga, sou ativista, sou mãe e avó. E eu estou representando aqui várias crianças. Então, eu não estou aqui como uma profissional de saúde, uma profissional de direito. Eu estou aqui para que vocês todos tenham um olhar humanizado sobre esses distúrbios que afetam a criança, tá? Então, respondendo a pergunta da Silmara, o DPAC é um distúrbio do processamento auditivo central, né, que seria DPAC, tá? É um problema que afeta a capacidade de entendimento da criança, tá? Então, a criança ouve, mas ela não consegue interpretar o som. Como assim, Raquel? Ouve, mas não escuta isso? Com certeza. Vamos supor, por exemplo, a criança, se você pegar essa caneta, você pode jogar no chão, ela vai escutar o barulho, porque é um som, ela escuta o barulho. Mas se você falar com ela, ela não vai entender. Tá? Então, vamos supor assim, por exemplo, você está de costa para mim, você tem o PAC, você está de costa para mim. Se eu chamar Silmara, você vai virar para mim, mas não porque você entendeu Silmara, você ouviu um som, sabe? Então, a criança, ela tem uma dificuldade desse entendimento do som, né, de interpretar as palavras. E quais seriam esses sintomas para perceber esse transtorno, essa capacidade de entendimento? É assim, eu vou colocar para vocês os sintomas do DPAC, tá? A partir do seguinte momento, o DPAC, ele pode estar com outras comorbidades, tipo com autismo, com TDAH, então ele pode ter outras comorbidades. Então quem vai dizer, quem vai definir quais são os sintomas, se a criança tem isso ou não, primeiro é o exame. Então é feito primeiro um exame de audição. Quando aquele exame de audição dá normal, né, depois o médico encaminha para fazer o exame do DPAC, tá? Então assim, seria mais ou menos assim: agitação, desatenção e distração fácil, que também é um sintoma do TDAH, que seria o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? Dificuldades para ler e escrever. Dificuldade de memorizar atividades diárias, dificuldades para entender conceitos de duplo sentido. Por exemplo, assim, se eu dito para a pessoa pernas, certo? O que essa criança vai entender, o que esse aluno vai entender? Penas, tá? Então, eu estou falando assim do aspecto escolar agora, né? Dificuldade também para identificar a localização do som. Então, na sala de aula, se tiver muitas crianças falando e tal, aquilo tudo vai interferir na audição dela e ela não vai escutar, né? Quem é fono, quem entende desse assunto, poderia chamar isso de figura fundo, né? Então, o que eu digo para vocês? Uma informação mais detalhada, vocês podem ter através do Google, informação. Agora, diagnóstico é somente através do profissional de saúde, certo? Interessante isso. Sim, é verdade, né? Então, como você está vendo, né, isso pode afetar, né, várias crianças, né?
várias crianças na escola, na idade estudantil e em casa, né? Bem como é conhecido, onde mexe com o emocional, né? Nessa faixa etária, né? Na idade onde inicia a escola, né? E também prejudicando essa criança na vida adulta, né? E sem conseguir identificar esse diagnóstico, né? É interessante. E Raquel, por que ela é chamada a doença da incompreensão? A doença da incompreensão, por quê? Porque os pais não sabem o que a criança tem, não conseguem identificar. Os professores também podem até saber o que a criança tem, mas não entendem, não aceitam, né? Porque não é uma doença antiga, é uma doença nova, vamos supor, eu não sei quanto tempo mais ou menos tem, talvez tenha uns 20 anos ou 20 e poucos anos, né? Então os professores não entendem. Então como é que passa? Tanto na escola quanto em casa. Preguiçoso, avoado, debochado, certo? E eles vão descobrindo da maneira mais agressiva o problema que a criança tem, sabe? Por exemplo, tem uma menina, ela é chamada de burra, mas ela não consegue aprender, porque ela não consegue entender o que estão falando, né? Então, ela só foi chamada a atenção para o problema dela, encaminhado primeiro ao neuro, né? Porque ela pegou o caderno e bateu na cara da criança, simplesmente. Né? Então quer dizer que o professor tem que ter esse discernimento de tentar entender o que a criança tem antes de fazer esses tipos de chamar de burra, que a criança não quer aprender, bagunça sala de aula. Sim. Então a criança está fazendo bagunça, a criança não está prestando atenção, o que é? Vagabundo, né? Põe para fora da sala, vagabundo eles não chamam, né? É preguiçoso, desatento, são palavras mais sutis, né? Mas é agressiva, são palavras agressivas que mexe com o psicológico da criança, né? Então, assim, ele não consegue assimilar o conhecimento, porque ele não entende o que o professor está falando, né? É a mesma coisa que eu estou conversando com vocês aqui. Eu não sei falar japonês, mas suponhamos que eu falasse japonês. Eu ia começar a falar japonês, vocês iam entender? Não, vocês iam ficar tudo voando, verdade, né? Mas o som da sala, mais o barulho que tem, né, do pátio, ou alguma coisa. Então, na escola é difícil, em casa também. Né? Amanhã vem aqui fazer uma coisa, é uma, duas, três vezes a criança está ali. Por quê? Porque ela está de costa, ou ela não está prestando atenção, né? Agora tem um detalhe, nós não podemos usar qualquer distúrbio, qualquer transtorno como muleta, né? Então você tem que ter um diagnóstico médico, né? Para dizer, não, a criança tem isso e está acontecendo isso, né? Nós não podemos dizer, coitadinho, tem DEPAC. Supor, né? A suposição não leva a cura. Né? E todas as doenças têm cura. Então é mais ou menos assim. Isso leva a criança a chegar, por exemplo, eu não vou mais na escola porque me chamam de burro, porque não querem brincar comigo, porque eu faço as coisas erradas. Acontece isso? Acontece o seguinte, ele vai para a escola, porque hoje as nossas crianças têm bastante informação, né? Eles têm o celular na mão, eles têm a mídia, eles têm vários tipos de informação que chega até eles. Então eles sabem que eles não podem faltar à escola por causa que tem o ECA, né? Eles sabem que tem leis, que não sabem exatamente se todas as leis do ECA, mas eles sabem que não pode faltar. Então o que ele vai ser? Ele vai ser o bagunceiro da escola. Aí ele vai passar por cima, porque de um jeito ou do outro, ele está chamando atenção. Eu sou bagunceiro. Sabe como é que eu sou conhecido? Sou conhecido como bagunceiro. Eu sou bagunceiro, né? Então ele tem, apesar dele ficar com a autoestima dele baixa, para ele está tendo, como é que a gente poderia chamar? Está tendo um destaque, né? Ele está sendo alguém, mas da forma negativa, né? Mas isso também gera, né, uma incompreensão por parte de todos, né? E um estigma por parte da criança. Sim, o estigma seria naquela, que eles rotulam as crianças, né? Não sou isso, não sou aquele outro, né? Então, assim, por exemplo, eu tive uma experiência na escola que foi colocado um laudo, a criança com laudo, do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, a dislexia, que ele troca as letras, né? E também o DEPAC, que é do processamento auditivo central. A professora simplesmente, quando o aluno chega na sala de aula, ela coloca para fora. Eu estou falando para vocês aqui que estão me ouvindo, e a Silmara e a Socorro, porque eu tenho como comprovar, não ia falar uma coisa aqui que não tivesse como comprovar. Coloca para fora da sala. Grave isso. Porque diz, eu não sou cuidadora.
não é cuidadora, mas espera aí. Então, os nossos professores, a maioria, não é todos, nós temos professores excelentes, temos pedagogos excelentes, mas é muito difícil, porque a maioria não entende os distúrbios que a criança tem. Tá? Inclusive tinha outra menina lá, que o menino é chamado de abobado. Meu Deus. Simplesmente, para os coleguinhas, ele é abobado. O que vai ser dessa criança? Né? O que vai ser? Já com aquela... Sim, o estigma, né? Não, ele é bobado, aquele ali é bobado. E hoje não é só as crianças que têm distúrbio, que têm um transtorno, que têm alguma dificuldade. Se a criança usa óculos, bullying. Uma amiga minha, ela cerrou o dente, parece um absurdo, tem como comprovar também. Cerrou o dente do filho porque ficava fazendo bullying com o menino. Não deu nem tempo de colocar um aparelho, ficar um monte de tempo, porque o menino estava entrando em depressão. Absurdo. Para vocês verem como é que está a parte mental da criança, né? Então, hoje nós estamos focalizando aqui o DEPAC, mas seria interessante, falei para a Socorro, para a Silmara, trazer também sobre o bullying na escola, né? Interessante isso, iremos trazer sim. E qual é o papel do professor nessa situação? Ó, o papel do professor é o seguinte, quando você sai da fono, nesse caso do DEPAC, né, os outros distúrbios, é lógico que cada profissional vai dar o laudo conforme o distúrbio que a criança tiver, o transtorno, ou deficiência, né? Mas no caso desse caso aqui, quando você traz o laudo, você já traz a maneira de como deve tratar o aluno. Né? Eu vou ler para vocês aqui alguns, para eu não me perder, certo? Sim. Por favor. O papel do professor é fundamental. O aluno com o DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, precisa sentar-se na frente. Ilusão. O professor deve articular devagar com esse estudante, falar olhando para ele. Então, o professor tem que fazer assim, mais ou menos. Como eu estou aqui com a Silmara. Silmara, parabéns por esse programa de vocês, que está falando sobre saúde, trazendo informação. Parabéns, Socorro. Assim, frente a frente. Mas não é feito isso, o professor não vai perder tempo com isso aí, entendeu? Dando mais atenção a este aluno, então, né? Sim, ele tem que articular as palavras devagar para esse aluno entender. Mas ele tem, mas eu tenho 350 alunos, eu dou aula para 350 alunos, aí tem que saber trabalhar as coisas, né? Falar olhando para ele, quando isso não ocorre, o que acontece com o aluno? O aluno fica disperso, ele fica hiperativo, ele fica andando para a sala. Tá? Vai achar que não está falando para ele, está falando para outro. Sim, não, porque ele fica nervoso, irrita, né? Irrita ele quando não consegue entender, ele se irrita. Então torna-se um problema para a turma. Porque o problema dos pacientes com DEPAC não é só no ouvido, mas no sistema nervoso central. O processamento do estímulo sonoro não é feito corretamente. E aquela decodificação é lenta para ele, tá? Daí o que o professor, no caso que eu acompanho particularmente faz? Põe o aluno para fora. Põe para fora da aula. O aluno vai ficar 50 minutos sem. E daí como ele já tem uma outra comorbidade que eu devo ter atenção, ele não vai voltar para a segunda aula, né? Então o teu filho, o seu neto, seu sobrinho vai todo dia para a aula, mas vai estar cheio de falta. Olha no boletim dele lá, ok? O professor coloca fora da sala de aula e não percebe o problema que ele tem. Não, é mais fácil, né? Vai pelo caminho mais fácil. Assim, a gente vai agora, né? Os comerciais agora? Os comerciais. Aos comerciais, né? Mas já retornamos com o debate, né? O DEPAC, né? Com certeza você aí do outro lado não saberia dizer, né, explicar o que seria, né, essa palavra, né, um transtorno, né, que pode afetar várias crianças sem os pais, nem os professores e até mesmo os profissionais não identificarem o problema. SATV com o programa E Sua Saúde Como Está? Já voltaremos. Já voltaremos. Oi, boa noite novamente, pessoal, aqui estamos novamente para dar continuidade nesse tema tão importante, né? Então, a nossa próxima pergunta a dificuldade no processamento auditivo central interfere a inteligência do aluno, Raquel? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eles são muito inteligentes e completamente reabilitáveis, tá?
mas eles sentem-se incapazes perante os colegas, professores, funcionários, a família. Eles acham, tanto é que a autoestima deles fica muito baixa. A criança não tem mais aquele brilho, sabe aquele brilho gostoso que você vê no olharzinho da criança? Não tem. São olhares opacos, porque são olhares de sofrimento. Você falando assim, dá pra ver, né, aquela criança que vai, não tem ânimo para ir para a escola, tá sempre triste, chega em casa, sempre joga a mochila ao lado, né? Pode ser que ela esteja passando por alguma dificuldade na escola que nem os professores nem os pais estão identificando, não é mesmo, Raquel? São sinais que tem que ficar atento, né? Por exemplo, se era uma criança de base, se é uma criança que tem o brilho no olho, porque criança é criança, estou falando criança 12 anos, porque assim, quando elas são pequenininhas, tipo na escola, falando na escola, o município, não estou falando de política aqui, estou falando da realidade, o município tem o acompanhamento dessas crianças, né? Então eles têm vários órgãos onde levam as crianças. Aí quando chega no estado, aí não tem mais, aí acabou, né? Então depois, ali pra frente, a gente vai colocar para vocês qual é a diferença disso aí, né? Sim. Raquel, você falou que você acompanha um aluno, né, que tem esse transtorno. Ele já sofreu alguma pressão psicológica na escola? Silmara, eu vou falar para você e para Socorro. O que vocês acham de deixa eu ver, num trimestre, umas 15 advertências e ocorrência? Vocês acham que é pressão? Sim, com certeza. Com certeza a pressão? Sim, é pressão só para o aluno dentro da escola, falando de escola. É pressão só para o aluno e pressão para os pais também. Toda hora são chamados porque... Sim, tirou o calçado com o seu pé, vai para fora da sala, falta de respeito com o professor. Né? Agrediu um menino, o menino tem 12, agrediu um menino de 15 anos, bateu nele, mas daí não aparece a lesão, não aparece o agressor, não aparece, vamos supor, o professor que reclamou não aparece, mas está para fora também. Não sabe nem por que bateu, porque algum motivo... Nem deve ter se defendido, batido, mas assim, porque para você ter um fato, você tem que ter os personagens do fato, né? Você tem que ter os atores que falam, né? Então como é que você vai bater no menino, mas qual é o menino? Não tem, só vem advertência, né? E outras advertências também. Perturbou a turma e perturbou o professor. É uma característica do TDAH, né? Então, se essa criança tem um laudo, o laudo está ali, né? Ele está tomando medicamento, né? E a escola não avisa a família do comportamento, manda advertência. Então, o que a família acha? Foi um comportamento isolado. Eu vi que aquele dia ele estava mais nervoso, mas não é. Né? Você avisa a família procura o médico aumenta ou dá outro tipo de tratamento à criança, mas não, é mais fácil você dar uma ocorrência, você dá uma advertência, então é assim que está funcionando hoje, né? Pais, mães, professores que estiverem nos assistindo, vamos ficar atentos a isso. Sim. Não é só porque a criança faz as coisas na escola, porque ele é mal educado, que os pais não cuidam. Vamos ficar atentos a isso, porque às vezes não é só uma criança birrenta, mas ele deve ter algum problema. Mais alguma pergunta, Socorro? O que diz as leis? O que diz as leis sobre isso, Raquel? Existe lei para isso? Existe lei, mais ou menos. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, como eu falei para vocês. Eu não sou formada em Direito, eu sou uma curiosa que está aqui como ativista para que nós possamos reverter essa situação, tá? Então, assim, tem uma instrução da Secretaria Estadual de Saúde, ele estabelece critério para o professor de apoio à comunicação alternativa, tá? Para atuar no ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos, mas ele não atende o DPAC. Por que ele não atende quem tem distúrbio de processamento auditivo? Ele pode atender, vamos supor, quem é surdo e quem é mudo. Então são situações extremas, né? E qual é a diferença do surdo? O surdo, ele não ouve som nenhum. E o que tem o distúrbio do processamento auditivo, ele não interpreta o som. Então, quer dizer, né? É a mesma coisa que vou pegar um ônibus, eu estou numa linha de ônibus, eu estou vendo
o letreiro do ônibus eu não sei ler, quer dizer, eu enxergo, mas não sei ler, né? Então eu não sei por que não existe esse professor de comunicação alternativa para quem tem processamento auditivo central, tá? Então eu preciso que vocês nos apoiem, eu preciso dos likes de vocês para nós dar continuidade nessa briga, não só pelo DEPAC, mas por todas as deficiências, distúrbios e transtornos que a criança tem. Porque essas crianças são cidadãos de amanhã, os que irão nos representar, serão os futuros brasileiros, né? Então, que tipo de pessoa nós vamos ter? Isso aí não entraria na tal da inclusão social que se fala tanto? Tem, mas existem dois Brasis. Existe o Brasil real, né? E o Brasil, né? O oficial, vamos por assim, o oficial, né? Então, nós temos a Lei Federal 13.146, 2015, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Daí nós temos também, eu vou ler para vocês, porque, como eu falei para vocês, eu só estou aqui para defender os direitos dessas crianças, né? Sim. A Lei Federal número 14.254, de 30 de novembro de 2021, o ano passado, dispõe sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, tá? Não tem, também não é aplicado aqui no estado, não tem, tá? Essas leis então não são cumpridas no estado do Paraná. A lei municipal, a nível municipal, sim, como eu já falei para vocês anteriormente, mas a nível estadual, não. Ela não existe no estado? Não existe, não é cumprida? Não, ela existe lei assim, por exemplo, tem para o autista, né? Só que o autista, que é o TEA, que chama, que é o transtorno do espectro autista, ele tem a mesma característica do TDAH, mas daí tem para o autista e não tem para o TDAH. Nossa lei deveria ser incluído mais o DEPAC. Sim. Muito interessante isso. Infelizmente tem muitas leis no nosso município, no nosso estado, no nosso país mesmo, que não são cumpridas, né? Sim, sim. Não são cumpridas. Agora a colocação. Mais alguma pergunta, Socorro? Bem, eu estou com a pergunta aqui, se você gostaria de finalizar colocando alguma colocação. Eu gostaria de colocar sim, tá? Até eu vou ler para vocês, porque eu fico muito ansiosa nesse assunto, né? E porque me revolta muito, porque eu estou vivendo esse assunto, eu tenho mães que estão vivendo esse assunto, então eu acho que não precisa uma aluna bater com o caderno na cara de outra, não precisa um aluno morder o braço do outro, não precisa um aluno cortar os dentes, serrar os dentes, acho que não precisa nada disso, porque precisa é lei, e se existe lei, a lei é para ser cumprida, né? Então, assim, temos que divulgar a dificuldade do processamento auditivo para que mais pessoas possam se juntar e fazer acontecer a criação de recursos educacionais, de saúde, para auxiliar essas crianças. Elas serão cidadãos de amanhã. Vamos diminuir a taxa de depressão, violência, suicídio. Se sabe que as crianças também se matam, né? Não aparece, mas comete suicídio também. Não é colocado na mídia sobre suicídio, né? Mas é um dos casos de morte índice mais alto que existe. Vamos evitar que amanhã uma criança dessa pegue uma espingarda, um revólver e vá matar nossas crianças no colégio. Pode ser exagero? Não, porque as notícias estão aí todo dia, né? Vamos ampliar o conhecimento dos direitos dos alunos com deficiência ou com necessidades especiais. Com esse procedimento, vamos garantir a eles o princípio constitucional da isonomia. Eu quero agradecer de coração a Silmara, quero agradecer a Socorro, porque é por aqui que a gente vai começando o nosso movimento. Por aqui é que a gente começa o movimento, com o like de vocês, com o apoio de vocês, com o comentário de vocês. Eu só tenho que agradecer. Pois é, pessoal, então fiquem atentos a isso, vamos ajudar a Raquel, ajudar essas crianças que têm esse transtorno. Infelizmente, muitos professores, pelo jeito, não estão conseguindo como é que se diz, conseguindo atender treinamento para isso, né? E para colocar que essas leis sejam cumpridas, que incluam esse transtorno junto, né? Raquel, muito obrigada por essa aula que você deu para a gente. Eu não conhecia, fiquei aprendendo um pouquinho mais.
curtem, compartilhem, comentem, porque a Socorro agora vai fazer o sorteio de mais um brinde. A semana passada foi a Isabelzinha quem ganhou. Isabelzinha, um beijo, querida, de Paranaguá. Descobrimos que é uma amiga de Paranaguá, muito querida. Espero que você tenha recebido seu brinde aí bonitinha, tá? E Socorro, se joga, querida. Então, aqui estamos, ó, para um novo sorteio, tá? Isabel, se você tá aí desse ladinho aí, ó, entre em contato conosco. Entre em contato conosco pelo telefone que se encontra no canal. E aí, agora nós vamos fazer o próximo sorteio. Antes de eu fazer o próximo sorteio, que tá aqui, ó. O próximo sorteio seria o programa que a gente fez com o Otávio, Orgulho, Saúde e Qualidade de Vida, que é Orgulho LGBTIQI+, Saúde e Qualidade de Vida, né, que foi uma semana de comemoração, né, às pessoas LGBT, né, então eu só queria dizer para a Raquel o seguinte, ó, quando alguém apresenta alterações no processamento auditivo central, poderá apresentar comportamentos característicos que são prescindidos por sinais que geralmente se manifestam desde a infância. É importante estar atento a eles, pois quanto mais precoce for diagnosticado, melhor será o processo de reabilitação para o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades auditivas afetadas. Quer dizer que a criança pode ser desde pequenininho, quando ela inicia as primeiras palavras, pega na caneta, os pais devem estar atentos a esses sinais. Tá? Eu te agradeço muito, Raquel. Só que assim, só para comentar, é assim, ó, desde pequenininho você não percebe. Você vai perceber de 5 anos para diante, sabe? Sim. Muito bom. Tá, então eu só O quero... DEPAC. Os outros distúrbios, lógico, que tem que observar sempre. É o DEPAC. O DEPAC é ter né? depois de 5 anos, né? Que é o distúrbio de processamento auditivo central. Tá? Então a gente só quer agradecer você, Raquel, por estar aqui, né, trazendo esse tema para nós, né, nem eu conhecia, né, o nosso diretor também, eu acredito que também não conhecia, é um tema meio que desconhecido, eu sinceramente nunca ouvi falar, e foi bom a gente explanar esse assunto aí, que está ajudando várias pessoas que estão aí do outro lado da telinha, não só vendo sobre esse debate, mas prestando atenção. E a sua saúde como está? Tá, e vamos... Pais, professores, vamos prestar mais atenção, tá, ok? E agora vamos ao sorteio do nosso brinde. Tchan, 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 tchan. Então, agora retira para nós. Eu que vou tirar a roupa. O nosso sorteio é do nosso segundo episódio, pessoal. Tá? E a sua saúde como está? Então vamos lá, Raquel, tira. Estamos aqui através do canal SATV. Pode abrir, Raquel. Posso abrir? Pode abrir, fala o nome. Emília G. Ferreira. Pode virar. Emília, você é a nova ganhadora. Emília, entre em contato com o número que aparece aqui embaixo. Então, e só para finalizar, não se esqueçam de compartilhar, comentar e curtir a respeito do nosso programa. Muitos likes, tá? E a sua saúde como está? Uma boa noite para vocês. Me afoguei aqui, uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo programa. Boa noite a todos.